Bom dia, eu sou Gonçalves Duarte, sou docente da cadeira de Aplicações Web do curso de Gestão de Sistema de Informação da Unicet. Para hoje nós vamos falar aqui, desses temas que estão aqui nesse conteúdo. Introdução às linguagens web, navegador de internet, servidor web, compreendendo as linguagens da web, a marcação com HTML, página com HTML, página de estilo com CSS, mudando de comportamento com JavaScript, preparar o computador para o desenvolvimento, instalar servidor e testando aplicativos de desenvolvimento. Temos aqui nossa introdução às linguagens web. A World Wide Web, aquilo que nós chamamos de www, ele é constituído por um grupo de computadores, conhecido por servidores, que existe exclusivamente para fornecer a informação quando essas informações são solicitadas. É como acontece, Nós quando entramos na Google, nós primeiro colocamos ali o site, www, por aí, e colocamos o que nós precisamos e fazemos a solicitação, da informação que desejamos. Então, essa informação que nós buscamos num servidor. Então, a pessoa que pede aquela informação, ele chama-se cliente. A informação é solicitada por um software informático chamado navegador. Navegador é mais nada aquilo que popularmente nós chamamos de browser. Nós temos aqui alguns tipos de navegador. Nesse caso temos o Google Chrome, temos o Mozilla Firefox. São todos esses que nós pegamos, ou seja, esses aplicativos que nós usamos para poder fazer a aquisição dessa informação. Como eu estava falando aqui, exemplo acerca do Google, tem aqui o Google, eu faço uma busca, e com busca, nesse caso www.google.com, por exemplo, eu quero HTML5, vamos fazer, eu quero uma informação sobre HTML5. Este processo que está a acontecer aqui, de fazer essa busca e buscar essa informação, ele busca em algum servidor, que provavelmente seja aí o servidor da Google. Então, voltando, a informação é solicitada por um software informático chamado navegador, que nós temos aqui o Google Chrome, que é um dos navegadores, e temos o Mozilla Firefox, também um dos navegadores mais usados, que eu estou apresentando aqui. Então, disse que a internet opera no modelo servidor, o cliente ou cliente-servidor. Nesse caso, o cliente somos nós, que vamos fazer o pedido da informação, que nesse caso vamos supor, eu quero PHP. Eu coloco aqui o PHP, fiz o pedido da informação, ele foi buscar lá no servidor e trouxe para nós, Então, disse que é um computador que fornece ou serve informação. Essa informação é normalmente armazenada numa página web, Numa página web que não é nada mais que um documento, especialmente no formato que contém geralmente imagens de referência a outros recursos que ajudam a aparência e o comportamento de uma certa forma. Nesse caso, quando nós fazemos esse pedido lá no servidor, o servidor ele vai interpretar de acordo com aquilo que está a entender. Ele vai entender a linguagem do navegador. Neste caso, quando colocamos o servidor, quando dá a resposta, ele dá a resposta de acordo com aquilo que o navegador entende. Se o navegador não entender, ele não irá aparecer, a informação não irá aparecer, porque o navegador não entende aquela língua. Irei explicar muito mais sobre esse processo lá em frente, quando estivermos a falar de alguns programas de aplicação web. Para esse curso nós vamos ter que escolher alguns, não é possível usar todos. Vamos trabalhar com o HTML, que é a base, o CSS, vamos tratar do estilo, o JavaScript para algumas ações, comportamento, e o PHP, que é a linguagem que vai responder do lado do servidor. Isso tudo vamos abordar aqui neste curso. Quando um cliente solicita uma página web, é um browser web como nós temos o Explorer também, Aqui acredito que está aqui. Temos o Explorer, temos o Mozilla que falamos, temos o Google Chrome, temos o Linux, temos o Safari. São os navegadores que
que são mais populares. Existem outros, né? Então, a página da internet pode ser um documento armazenado no seu computador, como um documento de processamento de palavras. Um programa como Microsoft Word sabe como abrir o documento no formato web. É da mesma forma que o browser sabe como abrir o documento no formato para a internet. Normalmente nós temos alguns formatos, né, para a internet, que é, por exemplo, .php, que é .html, que é e muito mais, né? Então, o navegador da web está programado para ler e partilhar formato especialmente do documento conhecido como a página web. Nesse caso, quem que traduz é o browser. O browser só vai te dar aquilo que ele entende. Então, o browser web não só sabe como abrir e comparar os documentos no formato da internet, mas como contactar outro computador para solicitar o documento. É isso que eu estava explicando aqui. Se vamos entrar aqui, esse pedido dessa informação, ele está fazendo em algum computador. Eu vou clicar, ele vai, e aquele outro computador, nesse caso que é o servidor, ele vai me dar a informação que eu desejo. Por exemplo, temos aqui que expliquei a www.google.com para, né, barra de navegador. O navegador sabe como traduzir o pedido da página resultante, que acaba por ver aí, né, que eu acabei de mostrar aqui. Quando um navegador da internet pede uma página, normalmente contacta um servidor da internet, falamos aqui. Tal como o browser é programado para saber ler e participar da página web. O servidor web é um software programado para enviar a página web quando são solicitados. Né? Nesse caso eu escrevo, faço um pedido, e eu vou falar aí de alguns servidores que nós temos, né? O Apache aí, e vamos perceber mais bem lá em frente. Então, vários pacotes de software para servidor web popular estão disponíveis, mas sobre o resto, né? Nós temos o Apache, temos Microsoft Internet Service e outros navegadores. Entre eles os dois, estes pacotes de software servidor são responsáveis pela hospedagem de grande maioria de todos os domínios da internet. Eu armazeno uma informação no servidor e faço esse pedido. E mais em frente eu irei explicar, né, na prática como é que funciona. O servidor da internet e o browser da internet falam uns com o outro utilizando um protocolo, aquilo que nós chamamos de HTTP, né, que é o protocolo de transferência de textos de hipertexto, né, que nós chamamos de HTTP, né, protocolo de transferência de hipertexto. Então, essa essência, o HTTP é apenas a forma de falar entre estas duas partes. Então, se eu quero conversar com um servidor a partir do meu computador, fazer um pedido, nós temos ali aquilo que nós chamamos de protocolo, aquele que vai fazer tradução do que eu quero para o outro lado. E aquele outro lado responde e eu vou entendendo aquela linguagem. Pensa no protocolo como envolvido para fazer uma chamada eletrônica, quando faz uma chamada telefônica, quer dizer, quando faz uma chamada telefônica, nós marcamos alguns dígitos, isto é, como o browser na internet usado o endereço IP para contactar o servidor da internet. O indivíduo que responde à chamada deve dizer olá ou algo parecido. Como resposta, espera-se que diga olá ou que é check-in ou outras saudações existentes por aí, né? Dependendo de cada localidade, né? Para ambos saibam, né? Então, é tudo que o HTTP ou qualquer outro protocolo da internet faz, definir como cada parte envolvida na conversa deve agir. Então, essa é uma forma, né, muito boa de dizer HTTP não se lembra do que está fazendo um pedido para o próximo. Né? Quando solicitar uma página web, o servidor da internet não tem como saber o que pediu a mesma página, né, a 3 segundos, e não saberá se solicitar a mesma página a 3 segundos. Isto é importante quando começamos a programar aplicações web que precisam recordar as coisas de um ecrã para o outro. E futuramente vamos ver como podemos resolver esse problema, né? Compreendendo as linguagens da web, o servidor da internet são computadores que armazenam, né, vídeos, imagens e outros conteúdos que vêm na internet. Normalmente, o que nós fazemos? Normalmente, nós tem esse processo de nós entrarmos na internet, por exemplo, vamos dar um exemplo, queremos entrar na internet, queremos fazer fazer o pedido de um vídeo, por exemplo. Podemos entrar, nós temos aqui temos aqui um vídeo, isso tudo aqui, ele está armazenado no servidor, nesse caso da YouTube, né? Podemos tirar essa informação e tal. Então, os browsers são os que usam para ver esse conteúdo. Se eu estou a ver esse conteúdo da YouTube, é porque eu estou usando aquilo que eu
o browser. Se não tivesse browser, não ia ter alguém que vai interpretar ou mostrar essas informações. Então, o browser, eu escrevi o meu pedido e de acordo com o meu pedido ele interpretou, foi no servidor e trouxe as informações que eu desejo, né? Então, os telefones móveis também usam browser, né? O iPhone usa o Safari, depende. Hoje nós temos como é que os Android que eu posso usar tanto como o Mozilla, o Firefox, depende do navegador que o usuário vai querer instalar no seu computador. Os navegadores e servidores da internet falam um com o outro utilizando a língua o protocolo, né? Nesse caso falamos aí do HTTP. Então, tal como o browser e servidores falam um com o outro usando a sua própria linguagem especial. As páginas web têm as suas próprias linguagens especiais. Essa seção, né, nós temos ali, analisa as três linguagens principais que nós temos, né? Nós temos o HTML, que é linguagem de marcação de texto, Hypertext Markup Language. Temos Cascade Style Sheet, que é folha de estilo em cascata, que nós chamamos de CSS. E temos o JavaScript, né? Então, cada essa linguagem tem uma função diferente. Então, um que é para estruturar, outro que é para indicar o estilo e outro é para ajudar na ação, né? Quando fazemos um pedido de alguma coisa, ele pergunta se podes continuar, se não podes continuar. Isso tem a ver com JavaScript, sem contar que vamos falar também do PHP, né? Então, as páginas web são documentadas com documentos que você cria num processador de palavras como o Microsoft Word. Para ler um documento de processador de palavras, utiliza um software, né? Nesse caso um exemplo, com o Microsoft Word, que sabe como abrir, ler e ensinar documentos no formatado elaborado de uma certa forma, de modo a que diferentes rubricas, espaçamento e outros elementos desse documento sejam conforme com o previsto, né? Nós temos aqui um exemplo, né? Estamos a escrever este livro, por exemplo, no Microsoft Word. Cada uma das rubricas tem um certo formato, enquanto o texto principal tem um formato diferente. É criado um novo parágrafo sempre que seja humilde o autor do livro pressiona o Enter. O Microsoft Word sabe como abrir um documento e interpretar essa rúbrica, parágrafo e outros elementos por isso. Se enviarmos um documento também no Microsoft Word, pode abrir e ver o documento da mesma forma que fazemos. Atrás da cena, elementos de formatação, diz o Microsoft Word como formatar e apresentar o texto. Se eu tenho aqui aplicações web parte 1, nesse caso PPTX, esse é um formato. Se eu pegar isso e ir abrir no Word, ele não vai aceitar, porque o Word ele é um formato de docx, né? Dando um exemplo aqui, ver abrir, cada aplicativo ele abre o documento de acordo com o formato que ele entende. Então, se colocamos, por exemplo, aqui, queremos abrir um documento, nós temos, deixa eu ver aqui, nós temos, que nem como PDF, né? Ele não vai abrir tá aqui, nós temos aqui um formato docs, né? Temos um formato docs. Então, se temos um PDF, ele vai abrir o documento no formato PDF, né? Como estou aqui a apresentar a tela, HTML, por exemplo, PDF. Nós temos aqui o documento por baixar, ele vai baixar, mas o formato que ele vai apresentar é um formato em PDF. Logo, o Word não vai traduzir isso em um formato PDF. Ele vai ter que traduzir na sua linguagem para poder entender. É mais ou menos isso que estamos aqui a explicar. Então, indo para frente, né? Nós temos o Hypertext Markup Language, né? HTML, linguagem de marcação de hipertexto, né? Fornece informações de formatação e apresentação das cenas para as páginas web. E eu irei explicar mais em frente essa formatação, né? Depois nós baixarmos todos os aplicativos que desejamos, vamos fazer alguns exemplos e depois vamos entrar nesses cursos lá em frente, ou seja, nessas linguagens para poder montar o nosso sistema completo. Então, da mesma forma que o formato de um documento de palavra diz a Microsoft Word como mostrar esse documento,
O HTML diz ao browser da internet como se apresentar uma página web. O HTML marca ou acrescenta informações, né, ao texto e outras coisas que se põem numa página web. Essa informação oculta é responsável pela elaboração da página. Por exemplo, pode-se utilizar HTML para indicar que o texto específico é um parágrafo, é um título, e ainda mais HTML para indicar uma imagem, né? Isso vamos ver em frente. Então, tal como existem regras à elaboração de um livro, como por exemplo rúbricas, pontuações, citações, nas linguagens HTML também tem essas regras, né? Ou seja, todas as linguagens nós temos uma sintaxe, né? Então, aqui também são páginas formatadas. Ideal, as páginas web seguem certas regras, tais como rúbricas mais pequenas que se encontram em maiores dimensões. Quando o HTML numa página web for formatado corretamente, com rúbrica e outros elementos que a figura e a ordem, né, a página web é válida e tem que se chamar semático. Nesse caso ele trabalha com a semática, que na prática vamos ver. A marcação semática é um termo utilizado para descrever uma página web que utiliza corretamente os elementos de formatação HTML nos locais certos. Há muito mais neste livro, nas próximas unidades, né? Eu vou poder aí apresentar, né? Esse é o livro que nós estamos a usar aqui da Universidade Uniced. Mais tarde descobre-se como fazer o browser da internet, entender, formatar rúbrica, parágrafo, inserir e mais tudo isso, né? Então, voltando aqui nesse sentido, como é que, para poder fazer compreender em esse termo, vou colocar aqui, por exemplo, né, um exemplo prático, né? Vou fazer isto aqui, vou apresentar para vocês, né, um dos nossos aplicativos aqui. Vamos dar aqui uma nova página. O que eu quero dizer para vocês ou apresentar aqui, bem trabalho, eu vou colocar um novo HTML. Este aqui é um formato que eu estou usando aqui, o HTML. Vou guardar. Então, quando guardamos, onde é que está isso? Você já vou criar aqui uma pasta, né? Deixa eu fazer o seguinte, para não ficarmos muito confusos. Vou criar uma pasta aqui. Vou escrever HTML texto. HTML texto. Então, vou criar uma nova aba. Vou escrever aqui HTML. Tem que ser em letras maiúsculas, né? Escrever aqui o HTML. Salvo. Vou colocar aqui no HTML. Qual é o formato que é entendido pelo browser? É o HTML, né? Eu vou colocar aqui o nome da página, vou pôr um texto. Até aqui estamos juntos. Ele logo automaticamente reconheceu o documento e mudou. Então, quando vamos aqui, vai ver que logo o browser logo entendeu que este documento deve estar no meu formato. Se nós formos a colocar, por exemplo, um documento no formato Word, quando eu vou salvar, pego esse documento, faço aqui para poder salvar, eu vou procurar aqui de novo HTML texto, salvo. Quando salvo, volto para a página, ele automaticamente vai conhecer que esse formato que eu entendi aqui, é que quem tem de abrir é o Word, está no formato Docs. Logo é aberto no Word. Então, quando nós estamos a falar
nesse caso de quando uma página é formada corretamente, rúbrica, parágrafo, tudo isso nós temos que formar o browser para poder entender. Então nós temos aqui um pequeno formato em HTML, né? Esse é um navegador, lá em frente vamos falar mais. Então eu vou colocar aqui uma forma, né, que o próprio browser pode entender. O browser vai entender que aqui trata-se de um cabeçalho, aqui trata-se de corpo da página. Estou a informar a browser como tem de entender o que eu estou a escrever. Mas se eu escrever isso no Word vai interpretar que é barra, mais nada. Então, se eu coloco, por exemplo, um H1, posso colocar aqui curso HTML, por exemplo, coloco aqui assim e chego aqui, coloco um P. Eu estou a dizer que aqui, por exemplo, este é um título. Se eu coloco P HTML, estou a dizer que isto é um parágrafo e o browser vai traduzir de acordo com a forma que ele percebe. Mas como é que vai? Dá um exemplo de como é que o browser vai traduzir. Eu só venho aqui, mais nada, faço essa abertura, ele vai processar e diz que isso aqui é o título, isso aqui é o HTML, que é um parágrafo. Então, se eu posso chegar aqui e dizer, não, eu quero um subtítulo, vai ter que escrever na forma que o browser entende. Esse tem 6 níveis, depois vamos falar lá, quando começarmos a falar do HTML, né, para montar na nossa página, vamos ver que este é um subtítulo com menos relevância, né? Então, se eu chegar a atualizar, vamos ver que temos um subtítulo pequeno. Isso quer dizer que quando nós fazemos essas marcações, estamos a informar HTML como é que tem de interpretar esse texto, né? Então é mais ou menos isso que eu queria falar. Quando abre-se o Word, também estamos a dizer para o Word como é que ele tem de fazer essa interpretação, né? Voltando aqui novamente para o nosso slide, né? Então, nós temos também a página de estilo, né? Que nós temos CSS, né? Que é folha de estilo em cascata, deve trabalhar junto com o HTML, né? Vão trabalhar juntos aí. E com base nesse trabalho, ele vai poder ajudar a estilizar, né? Para estilizar aí a página. O HTML informa ao browser de como são estabelecidos o texto e outros elementos de conteúdo numa página. Ele é responsável pela estrutura, né? Por outro lado, é utilizado para alterar essa disposição, para acrescentar páginas e tudo isso. Enquanto que o CSS ele é utilizado para dar o estilo à página, né? Estilizar aquela página, cores, fontes, dimensão do texto, margens, tudo isso. Por exemplo, quando se cria uma página e cria-se um parágrafo de texto com HTML, caso a browser escolher a fonte, nós podemos escolher a fonte, né? Ao adicionar informações sobre fonte CSS, pode dizer ao navegador que fonte ou mais adequadamente uma família de fonte de forma a mostrar o texto. Por exemplo, quando estava a mostrar aqui, nós vimos que como é que ele traduz isso. Eu posso dizer que eu quero que essa cor seja uma cor vermelha. Posso chegar aqui e dizer que não, eu quero que o meu título seja uma cor vermelha. HTML está pedindo me ajudar a fazer isso. Então é só chegar e colocar aqui, né? Colocar aqui. Isso é dizer qual é a cor que eu quero. Eu quero uma cor, né, vermelha, por exemplo. Esse processo de estilizar esse texto, cores, tudo, temos que deixar para o HTML tratar disso. Se formos já ver, vamos ver que ele está aqui já ficou vermelha, perdão. Então,
Por quê? Porque aqui usamos um atributo de CSS, que é o que nós vamos abordar mais sobre isso. Então, voltando aqui, o HTML informa a browser como são estabelecidos os textos e outros elementos de conteúdo de uma página, enquanto que o CSS ele é responsável por isso que acabamos de falar, que é a cor, fonte, dimensões, tudo isso. Essa é a função do CSS fazer isso. Por exemplo, quando se cria um parágrafo de texto com HTML, cabe ao browser escolher a fonte. Ao adicionar informações sobre fonte, CSS pode dizer ao navegador que fonte, ou mais adequadamente, uma família de fonte para escolher de forma a mostrar o texto. Uma última análise, cabe ao browser escolher qual é a fonte de utilização ou mesmo ignorar o CSS completamente e exibir sua escolha. Então, o CSS é igualmente utilizado para alterar aspectos globais da própria página, né? Nesse caso, estilo. Por exemplo, CSS pode ser utilizado para criar colunas, rúbrica da página, folha, tudo isso. Enquanto que o HTML está mais ligado aí à estrutura, né? Então, mudando de comportamento, nós temos aí com JavaScript. Nós temos JavaScript que vai indicar as ações, é utilizado para fornecer informações de apresentação. CSS é utilizado para estilizar a página. O que faz o JavaScript? O JavaScript ela fornece comportamento ou ações por trás da interatividade que nesse caso o cliente, que somos nós, né, temos aí com a página. Por exemplo, quando carregamos um botão numa página, é possível que haja um programa JavaScript que corre por trás das coisas e pode perguntar: desejas continuar nessa página? Isso pode acontecer. Esse processo é o JavaScript que permite, que faz, né? Que permite fazer isso. Vamos ver aí, por exemplo, um dos exemplos. Abrindo aqui esse aplicativo, ele está me fazendo uma pergunta. Significa que pode existir essa possibilidade, uma das ações que o JavaScript pode fazer. Então, voltando aqui no slide, nós vamos agora compreender a língua dos servidores da internet. O HTML e CSS línguas tratam de aspecto e comportamento. HTML, o estilo, o aspecto, né? E JavaScript, o comportamento da página. Muitas páginas web são apenas documentos guardados no servidor. Eu guardo um documento, eu como cliente peço aquela página, o browser traduz para mim a partir do protocolo HTTP, recebe aquilo da forma que o browser traduziu. Mas algumas são dinamicamente construídas, com informações em tempo real, como o solicita, né? Quando as páginas são construídas dinamicamente no servidor da internet, um programa está funcionando no servidor da internet para construir essa página. Nesse caso, nós temos aplicações que vão trabalhar desse lado. Temos o Champ, né? E outros aplicativos, o Observa, Champ, MAMP e muito mais. Então, esses programas são chamados de programas servidor. Um dos programas servidor que nós vamos abordar é o que nós chamamos de Champ, né? Que é um programa muito bom que nós vamos usar durante esta cadeira. Então, quando as páginas são construídas dinamicamente, né? Esse aqui é o nosso Champ, né? Quando as páginas são construídas dinamicamente no servidor da internet, um programa está a funcionar no servidor da internet para construir essa página. Esses programas são chamados de programas servidor, que eu expliquei aqui, que é o nosso Champ, né? Então, se é um servidor, nós podemos iniciar, temos uma informação armazenada nesse computador, né? Mas já temos um servidor instalado. É só chegar aqui e fazer um pedido ao servidor do que precisa. Se coloca o localhost, ele vai dizer onde é que está armazenada a informação. Clicamos aqui, por exemplo, nós temos aqui uma página e a nossa página HTML tem essa informação, já temos isso. É o mesmo, da mesma forma que nós pedimos a informação e da Google, ele dá aquele pedido que nós fizemos, né? Então, quando as páginas são construídas dinamicamente no servidor,
da internet, um programa está funcionando lá que nós chamamos de fornecedor, de servidor. Tal como os programas JavaScript dizem ao navegador como se comportar, os programas de servidor dizem à página web quais são os elementos e planos que terão. Por outras palavras, HTML, CSS e JavaScript são adicionados pelos programas de servidor. Que é esse exemplo que eu cliquei aqui, pedi uma coisa que está armazenada no servidor, que está no formato HTML. O programa que funciona no servidor está escrito em outra língua, além do HTML, CSS e JavaScript que já vimos, né? O programa servidor para a internet pode ser escrito em várias línguas, isso depende de como é que o programador vai querer desenvolver o programa. Estas incluem as da Microsoft, família de língua, Python, Java, PHP, toda essa família. Depende de como ele fez para desenvolver seu software. É claro que para que a página seja vista pelo utilizador, é necessário enviar para lá. Enviar a página ao utilizador do servidor da internet, que no nosso caso será o Apache. E muitos locais utilizam base de dados para armazenar informação e que outras vamos ver em MySQL forma para armazenar dados para o sítio web, né? O site. Nós temos, né, construir aplicações web dinâmicas com PHP e MySQL, né? O PHP é o pré-processador de hipertexto, que é uma linguagem popular muito conhecida, né? Que é utilizada para a linguagem que é programada do lado do servidor. Nós temos linguagem do lado do servidor e linguagens do lado do cliente. O PHP ele roda somente no lado do servidor. Eu não mais ou menos que para poder abrir uma aplicação, né, HP, nós temos que ter ela armazenada no servidor, ele roda do lado do servidor. Quando o PHP constrói página web, é frequentemente necessário reconhecer dados para apresentar a página resultante. É aqui que entra o MySQL, né? No MySQL, que é o nosso sistema gerenciador, é a nossa linguagem, né? Nós conseguimos aí interpretar a partir do nosso sistema gerenciador de banco de dados, que irei apresentar-vos também. O MySQL é um sistema de base de dados popular e livre para que possa armazenar informações e entregar em PHP para criar aplicações integradas na internet plenamente funcional. Nesse caso, nós vamos trabalhar aqui nessa cadeira, né? Vamos fazer a junção de PHP e MySQL para podermos ver como vamos armazenar as nossas informações na base de dados. O PHP e a MySQL são um par popular para construir aplicações dinâmicas na internet, né? As nossas aplicações web, para poder fazer armazenamento e tudo, nós precisamos trabalhar juntos com essas duas linguagens, né? Que vai ser o nosso foco durante essa cadeira. Não vamos fugir para outras coisas. Então, nessa cadeira, nós vamos escolher uma linguagem que vamos trabalhar na íntegra com ela, nesse caso que é o PHP. O PHP é uma língua escritora concebida especificamente para a utilização na internet, facilita o design de programação da internet. O MySQL é rápido e fácil de utilizar no sistema de gestão de banco de dados relacionais. Nesse caso, o MySQL é utilizado em muitos sítios web. MySQL e o PHP com pares têm várias vantagens, né? Quando estão juntos, eles são livres. Nesse caso, estávamos a falar aqui do Apache. É difícil vencer a liberdade de custo. São orientados para a internet, ambos funcionam especificamente para a utilização de site, ambos têm um conjunto, são fáceis de usar, ambos foram projetados para criar sites rápidos, né? Esse é um exemplo que nós temos aqui, né? Nós temos o Apache, temos o nosso servidor e temos aqui o MySQL, né? Se quisermos usar o MySQL dentro dessa aplicação, é só clicarmos aqui e ele automaticamente vai nos dar a possibilidade de usarmos, né? Uma facilidade, um programa, nesse caso o XAMPP, que lá já vem integrada todo esse processo. Vamos falar um bocado mais sobre isso lá em frente, né? Aqui nós temos, por exemplo, se quisermos usar a linguagem, nesse caso SQL, nós temos aqui e podemos fazer ou desenhar o nosso programa a hora e momento que quiser. Voltando, nesse caso, eu ao baixar esse programa não paguei nada, por isso eles são livres, né? E facilita aí a comunidade que pretende programar, né? São fáceis de usar, né? E compreensíveis. Então essa é uma das grandes vantagens dessas aplicações.
Então, eles são rápidos também. Ambos foram concebidos com velocidade, com um grande objetivo. Juntos fornecem uma forma mais rápida de entregar páginas dinâmicas na internet aos utilizadores. Se, por exemplo, nós entramos aqui na YouTube de uma forma rápida, conseguimos logo tirar a nossa informação, é graças a esses tipos de aplicação. Então, voltando, eles são rápidos, ambos foram concebidos com velocidade, com grande objetivo. Juntos fornecem uma forma mais rápida de integrar páginas dinâmicas na internet ao utilizador. Eles comunicam bem entre si. O PHP tem características para comunicar com HTML, não precisa saber os detalhes técnicos, né? Deixe lá para o PHP, né? Tentar saber por trás como é que funciona. Um utilizador normal, ele não precisa entender, ele só quer um site, vai usar e pronto, né? O programador é que tem de olhar por trás. Então está disponível uma vasta base de apoio para os ambos, né? For a ver, são aplicativos que sempre têm suas atualizações. Um dia usamos PHP normal, hoje provavelmente já estamos no PHP 6. Então são feitas várias versões, né? São atualizadas. Tem uma comunidade que é responsável por fazer essas atualizações. Então, porque são muitas vezes usados como par, tem frequentemente a mesma base do utilizador. Muitas pessoas estão disponíveis para ajudar, incluindo pessoas na lista de discussão do e-mail que têm experiência com essas linguagens. São personalizados, ambos são fontes abertas, permitindo assim que o programador modifique o software PHP MySQL e encaixe nos seus próprios ambientes específicos, né? Ao enviar a página ao navegador com Apache, o PHP MySQL não operam sozinhos, né? Precisam de um servidor web para responder a pedido de página web. Um servidor da web é um software especial que funciona no computador. Nesse caso, mostrei aqui o Champ, né? que é o servidor. Então, o servidor web mais usado na internet é a política de Apache. Nesse caso, quando estava a apresentar aqui o aplicativo Champ, eu apresentei aqui o Apache, que é o servidor. Eles devem ser ligados para o cliente poder buscar as informações. Então, o servidor web mais usado na internet é a polícia de Apache, mas a maioria dessas pessoas chama de Apache, né? E por isso fazemos o mesmo com HTML, PHP. O Apache é livre também. Então, quando uma pessoa utiliza seu navegador para solicitar uma página, esse pedido é recebido pelo servidor web, nesse caso o Apache. O Apache procura então saber sobre o recurso a ser solicitado. Se o Apache souber da página web e puder enviar, então o Apache responde ao pedido enviado à página ao requerente, né? Então, ao requerente, nesse caso a pessoa que pediu. Neste caso, as páginas criadas, o Apache utiliza software especial para interpretar o PHP antes de enviar a página ao requerente. A Apache oferece as seguintes vantagens: é grátis, que falamos, o que mais precisamos. Sim. Funciona em vários sistemas operacionais. Nós temos Apache para Windows, Apache para Mac, Apache para Linux e muito mais. É popular, né? Mais 60% hoje usam. É fiável. Quando a Apache estiver a funcionar, deve durar tanto quanto possível. Teu computador funciona. Os problemas de emergência com o Apache são raros. É personalizado. As licenças de fonte aberta permitem que os programadores façam modificar o software de Apache, adicionar ou modificar o módulo necessário para adaptar-se ao seu próprio ambiente. É seguro. Pode encontrar o software grátis que corre com Apache para conseguir um servidor. A segurança é um dos problemas essenciais se estiver a utilizar local para o comércio eletrônico. Preparar o computador local para o desenvolvimento. Para usar um computador local para desenvolver o seu site, deve instalar, nesse caso, um servidor. Nós instalamos aqui o Apache, né? Instalamos aqui o Apache. Nesse caso, o Champ, né? Tem Apache, MySQL, tem Tomcat, Mercurial. Esses são programas que vêm agrupados a Champ.
que significa Extend, Apache, MySQL, PHP e Perl, né? Digamos assim. Para usar um computador local para desenvolver o site, deve instalar um servidor, PHP e MySQL. O PHP e o MySQL são livres de descarregar e utilizar. O servidor web Apache também é livre, embora possa optar por pagar por um servidor web que melhor se encaixa nas suas necessidades. Nas sessões seguintes, né, vamos abordar informações básicas sobre a aproximação de instalação em seguida nas unidades que descrevemos mais pormenores de forma a complementar essas tarefas. Né? Instalar um servidor web, né, presumimos que tem um computador, né, com o sistema operacional Windows, Mac já instalado. É necessário nós instalarmos o servidor, né? Então esses são os passos que vamos seguir. Devemos Windows Apache fornece instalar para o Windows que instala configura Apache para isso. O Apache são instalados automaticamente quando instalar certas distribuições de Linux. Temos o Mac, né? Está disponível o Apache para todos esses sistemas operacionais. Ao instalar, nós temos que considerar qual é o sistema operacional que está a usar para nós podermos saber na internet o que vamos escolher para baixar, né? Como eu estava a dizer aqui, isso depende, né, do sistema operacional para usar, né? Como posso suspeitar, para nós podermos fazer a instalação de um determinado aplicativo, temos que saber qual é o sistema operacional que estamos a usar. E depois vamos fazer a instalação, vamos configurar, né? Normalmente tem outros que tem uma guia para você usar, explica-se como você vai fazer o uso do aplicativo. Vou testar se um servidor web está instalado no seu computador. A ver, temos esta página, né? Nesse caso, como eu estava a explicar, para eu testar se o meu Apache está ligado, era só colocar aqui o localhost, quer dizer que está. Mas se for a vir para aqui e fechar, eu já desliguei o meu servidor. Se for a fazer o localhost, ele não vai encontrar porque o servidor está desligado. Ele vai dar um erro. Mas se voltarmos, pegarmos o servidor, fazer um start nele, voltar a ligar, ele vai subir, fica verde. Voltamos a clicar o enter, ele vai encontrar porque está ligado. Então, como estava a dizer, pode testar se um servidor da web está instalado no seu computador, clicando no localhost, que é isso que eu mostrei aqui. Se o servidor estiver instalado e a funcionar uma página na internet, por exemplo, o ecrã bem-vindo apresenta o seguinte texto, né? Se consegue ver, isso significa que a instalação do software servidor, né, a página neste sistema foi bem sucedida, nesse caso o meu champ. Pode agora acrescentar conteúdo ao diretório, né? Nós temos uma forma de colocar uma página no servidor, né? Que vamos aprender lá à frente. Indicar o endereço. Se não estiver funcionando o servidor de rede na sua máquina, apresentar uma mensagem de erro. A página não pode ser exposta, mesmo que não tenha servidor web para funcionar, o servidor de rede pode ser instalado no computador. Se assim for, né, precisamos ligar o servidor. Por exemplo, o Apache está instalado em todos os computadores, Mac, podemos, né, instalar em vários computadores. Obter o Apache, né, que é um servidor de fonte aberta que pode descarregar de graça. As sessões que se seguem dando informação preliminar, vou explicar como nós vamos fazer a obtenção desse aplicativo, né? E o Apache existe para várias versões. Pode-se obter alguns kits, né, completo, que é um exemplo. Se nós formos a ver aqui, nós temos um kit, né, de tudo que nós precisamos. Temos o Apache, que é o servidor, temos o MySQL e temos alguns outros recursos que será necessário, né, para os programadores usarem. Então, o Apache não só procedimento, esses kits podem simplificar muito o processo de instalação. Nesse caso não é necessário nós termos vários programas, porque no único aplicativo já vem lá tudo integrado. No entanto, o software fornecido pode não incluir características e extensões que necessitamos. O Champ é um kit de instalação popular, nesse caso falamos,
Apache, PHP e MySQL. O XAMPP dispõe de versão estável para Windows e várias versões de Linux. O XAMPP está disponível neste site, né? No presente manual, nesse caso DC, foram fornecidas instruções para instalar o software, né? E vocês já têm esse material disponível aí convosco, né? Então, quando nós falamos de XAMPP, quer dizer que ele é usado para vários sistemas operativos, por isso é esse X, né? Esse X, né? Então, quando temos WAMP, significa, quer dizer, Windows, Apache, MySQL, PHP, né? O WAMP Server é um kit de instalação popular para Windows que fornece versões recentes do Apache, PHP e MySQL. Também instala-se o PHP-MyAdmin, a utilidade para gerir a base de dados do MySQL. E nós temos, além de o WAMP, nós temos o MAMP, que quer dizer Mac, Apache, MySQL, PHP, que é um kit de instalação também para Mac. Então, para Linux, né, Linux é LAMP, e assim sucessivamente. Se formos a fazer uma busca, quando vermos o WAMP, fiquem a saber que este é para Windows. Quando temos o Mac, o MAMP quer dizer que é para Mac. Então, quando temos o X, quer dizer que é para todos esses sistemas operacionais. Então, nós temos aqui alguns sites para podermos baixar esses aplicativos, né? Então, para nós podermos desenvolver nossas aplicações colocadas no servidor, nós precisamos de alguns aplicativos, né? Nós temos que ter um editor de texto, temos que ter um servidor, nesse caso o Apache, que é lá onde vai ser armazenada a informação. Temos que ter um sistema de gerenciador de banco de dados, nesse caso posso pôr o MySQL. São minimamente estes requisitos. Então, no editor, o mais usado pelos iniciantes, para quem está a aprender a programar, temos o Notepad. Temos outros, né, que são pagos, Dreamweaver, por exemplo. E existem vários editores aí, vários editores, né, de texto, né. Aqui nós vamos, no momento, para a casa inicial, vamos usar o Notepad, né. Vamos usar o Notepad, que é esse nosso editor. Temos servidor Apache, vamos usar o XAMPP, que é este, né, o XAMPP. E MySQL, que vai ser o nosso sistema SGDB, o nosso sistema gerenciador de banco de dados. Eu acho que deve ser assim. Então, agora vai surgir um questionamento. Onde é que vamos encontrar todo esse material, né, ou esses aplicativos para podermos desenvolver os nossos sistemas? Então, para poder baixar, por exemplo, o Notepad, nesse caso, que é a aplicação que nós vamos usar para editar o texto, nós temos aqui o site do Notepad++. É só de clicar aqui, escrever isso na Google, né, vamos ter o site oficial de Notepad. Então, se escolher o Notepad que vais querer baixar, né, seleciona a sua escolha e faça o download. Depois de fazer o download, a instalação é aquele processo normal, só ir mais e faça a instalação. Ok, mas por que eu preciso de Notepad? Né? Além do Notepad, nós temos outros aplicativos que nós usamos para poder editar o texto. Né? Temos o NetBeans, temos o Dreamweaver e muitos outros. Né? Então, mas nós vamos aqui usar o Notepad, que vai ser o nosso editor de texto. Né?
do momento, vamos usar o Notepad. Então, é graças a Notepad que nós conseguimos escrever o que o computador vai entender, né? Como é que o nosso browser vai entender. Aquilo estávamos a explicar. Toda linguagem de programação tem uma sintaxe. Então, para o browser entender o que a HTML quer, eu preciso fazer isso. Imaginemos se eu quero HTML, vou apresentar aqui uma página. Nesse caso, este é o aplicativo que estávamos a usar. Informamos para o browser, nesse caso, se for a ver, ele está no formato do browser, que é este aqui. Que o que nós precisamos é que esta letra esteja vermelha. Essa foi a informação que nós temos, que esta letra esteja vermelha, quando estávamos a falar de HTML. Mas eu digo que não, eu quero uma letra que anda aqui, browser. Dê-me uma letra que anda. Isso, vir para aqui, vamos escrever que eu quero informar para o browser que eu quero uma coisa, ou seja, uma palavra que anda. Eu quero uma palavra que anda. Então, venho para aqui, clico no navegador e já informei que eu quero uma palavra que anda. Ele já interpretou. Como é feita essa interpretação? É feita a partir daquilo que nós chamamos de tag. Uma tag é composta por elemento, né? Então, tag é esse processo de fechar e abrir essas aspas, né? Nós temos aqui uma tag. Isso tudo que está aqui é uma tag, né? Então, as tags eles servem para informar ao texto que vão ficar entre parênteses dentro dela, que como é que ele deve apresentar-se ao browser. O browser vai fazer essa tradução. Este é o primeiro ponto. Este é o primeiro ponto. É o editor que vai permitir eu escrever o que o browser tem de traduzir. Ok, isso está em formato HP e em formato HTML. Mas ok, o docente disse que nós vamos falar de PHP. Sim, onde é que vamos escrever? Vamos escrever também no editor. Só que a diferença ele vai ter que estar num outro formato. Qual é o formato? Se eu chegar aqui e vou escrever. Por exemplo, posso fazer uma cópia deste e escrevo aqui PHP. PHP. Então, o outro browser também colocou isso no formato PHP. Sim, mas como é que eu posso fazer para buscar essa página? Nós temos isso que é o nosso servidor local. Como é que eu posso fazer para baixar o nosso servidor local? Já baixamos, então já vamos falar aqui. Precisamos de um editor para digitar, este que nós já baixamos. Precisamos de um servidor e precisamos de MySQL. Nesse caso, sistema gerenciador de base de dados. Então, no servidor, nós vamos fazer uma busca. Onde é que nós podemos baixar esse servidor? Nós temos aqui o XAMPP. Se clicarmos aqui, temos para várias versões. Temos o XAMPP para Windows. É só clicar aqui, vai baixar. Temos o XAMPP para Linux e temos o XAMPP para OS. É só clicar o que desejas e ele vai permitir que baixes o aplicativo. Depois de baixar, é só seguir aquele procedimento normal
de de ir em frente, né? Aceito, né? Então, agora, como é que eu posso usar o meu servidor? Sim, já entregaste o servidor, tudo isso. Para usar o meu servidor, os documentos devem estar dentro de uma pasta. Qual é a pasta? Deve ser a pasta do próprio champ. Isso, clicar, vais procurar o seu champ, encontras o seu champ, né? No disco local, vai descer, tens uma pasta escrito htdocs. Dentro do htdocs, é só pegar e guardar a informação que desejas. Mas como é que eu vou puxar essa informação? Para puxar essa informação, por exemplo, vamos dar um exemplo em que nós temos aqui uma página parte 1.html que está guardado no documento htdocs, que está dentro da página PHP Project C1. Então, eu só primeiro vou fazer o seguinte: se colocarmos aqui localhost, vamos verificar que temos ind.php parte HP1 isso. Ele vai nos mostrar a pasta. O que tem dentro dessa pasta? Temos 2 documentos, 3 com SNB alguma coisa. Já abriu a informação do servidor, né? Então, dentro da informação do servidor, tu tens parte 1 HTML. Se for já fazer Enter, ele vai abrir diretamente aquela página. Isso que acontece com a Google. Quando nós abrimos uma pasta aqui dentro dela ela vai mostrar todas as informações. Mas quando queres abrir a pasta diretamente, o que está dentro da pasta, é só colocar tudo completo. Ele automaticamente vai abrir, por exemplo, essa página que está aqui. ind.php, por exemplo. Vamos ver para aqui. ind.php. Tem algum erro porque ele não encontrou a página. Deixa eu ver. ind.php. Ok. Encontrou o que está escrito, né? Isso vamos ver lá em frente. Diz que tem um erro no 15, mas ele encontrou a página, abriu e mostrou. Vamos ver o que está escrito. Sim, ele encontrou a página, mas tem um erro por aqui, né? Tem um erro, por isso que cuidado com a configuração. Aqui também tem cuidado com a configuração. Ele encontrou, mas tem um erro de PHP. Por exemplo, vamos lá. É uma linguagem PHP. Essas são as nossas variáveis, só para fazermos um teste do seu funcionamento. N mais J. Vamos ver o que vai acontecer. Fora ver, não deu nenhum erro porque a linguagem está... o servidor conseguiu traduzir a informação que foi escrita, né? A partir do browser. Nesse caso, 8 mais 6 deu 14. É esse 14 que está aqui, né? Então, essa linguagem que nós vamos ver futuramente. Então, como é que eu posso conseguir abrir esse documento no formato PHP? A partir do servidor. Sem um servidor, nós não vamos conseguir abrir diretamente. Então, se formos a vir diretamente para aqui e clicar 2 vezes, o browser ele não conseguiu ser traduzir. Por quê? Porque estamos a abrir diretamente. Quem consegue traduzir esse programa como é que se chama? É o servidor. Por quê? Porque PHP é um programa que roda do lado do servidor. Nós temos
dois tipos de forma de rodagem. Temos do lado do cliente e do lado do servidor. Do lado do cliente nós conseguimos rodar aplicações JavaScript, aplicações em HTML, né? Mas do lado do servidor, o PHP, o servidor aqui traduz. Então, por isso que quando formos abrir diretamente sem o servidor, ele vai entregar ou dar este programa nesse formato. Né? Neste formato aqui, porque o browser pegou e entendeu isso como uma letra normal, entregou. Isso é tradução do browser. Mas, agora, quando faz-se um pedido, nesse caso no servidor, você está a dizer que eu vou fazer aqui o meu localhost, eu estou a falar para o servidor, estou a pedir me entregar a página ind.php traduzida com informação que eu preciso. Então, o que eu disse? O que aconteceu aqui? Ele diz assim, ok, eu vou te dar uma página traduzida, com essa página eu vou fazer o cálculo de 6 mais 8. Então o servidor fez uma leitura do PHP, tirou esse resultado a partir de esta palavra echo, deu 14, traduziu, pegou para o browser, disse está aqui a informação que você pediu. Você pediu 8 mais 6. Então por isso ele pegou isso e mandou aqui a informação, vai ter 14, e depois de ter 14, eu vou te dar uma quebra de página, nesse caso isso em HTML, né? Nós chamamos de tag, né? O elemento, né? Então, que é composto por tag de fechamento, tag de abertura. Vamos falar bem lá em frente sobre isso, quando tivermos já falar da parte do HTML. E podes me dar essa informação. Então, foi o que realmente aconteceu aqui. Né? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido, né? Então, temos a forma, as partes importantes, né? Nesse caso, os documentos, os aplicativos importantes que nós temos que ter. Nesse caso, nosso editor, nesse caso, nosso servidor e o nosso sistema gerenciador de banco de dados. Então, a grande vantagem que nós temos é que conhecemos um aplicativo que, pelo menos, ele já engloba o nosso servidor e o nosso sistema gerenciador, né, de banco de dados, né? Então eu espero que vocês tenham entendido, aprendido alguma coisa. Em caso de alguma dúvida, nós ainda vamos conversar, né? Vamos trocar algumas ideias, vamos ter as nossas aulas, vamos ter aí as nossas aulas, né? O nosso webinar. Vamos aprender bastante. Espero que eu possa também aprender de vocês, né? Então, era mais ou menos isso que eu tinha aqui para trazer nessa primeira fase. Então, na segunda fase vamos começar a entrar com as práticas. Nesse caso vamos programar, vamos usar o HTML, vamos usar o CSS, vamos ter uma parte também de JavaScript e PHP e MySQL. Então, dentro desses dias vão recebendo na prática todas essas aulas, né, de PHP. Vamos fazer um curso quase completo, né, para iniciantes, JavaScript também, só para darmos uma noção de como podemos pegar isso tudo e entregar no nosso produto final, visto que essa cadeira é a cadeira de aplicações web. Então, pessoal, estamos juntos e espero que esse slide possa fazer vocês compreenderem alguma coisa. Em caso de dúvida, estarei disponível.